Imagina a cena. É 2017. Os cinemas do mundo inteiro estão lotados. Numa sexta-feira de abril, em mais de 60 países ao mesmo tempo, as luzes se apagam e começa um filme sobre carros, adrenalina e família. No final do primeiro fim de semana, os contadores de bilheteria param de funcionar direito porque o número na tela parece impossível. Mais de 532 milhões de dólares em apenas 3 dias. Num único fim de semana. Um recorde absoluto na história do cinema até aquele momento, derrubando Star Wars, derrubando Jurassic World, derrubando tudo que veio antes. E o filme responsável por esse feito foi Velozes e Furiosos 8. Mas espera. Porque tem uma camada a mais nessa história que torna tudo ainda mais surpreendente. O personagem central da franquia, Dominic Toretto. O homem que por 7 filmes inteiros pregou que família é tudo, que sangue é sagrado, que você nunca trai os seus. Estava no trailer traindo todo mundo. Estava do lado errado. Estava destruindo os carros dos próprios amigos, roubando para uma terrorista, apontando arma para a cara de quem ele chamava de família. E o público, em vez de rejeitar isso, correu para os cinemas em massa. Como se a ideia de ver Dom virar vilão fosse o combustível mais poderoso que a franquia já tinha usado. Velozes e Furiosos 8 é o 8º capítulo de uma saga que começou em 2001, com um filme modesto sobre corridas de rua em Los Angeles. Um filme que ninguém esperava que virasse fenômeno. Mas virou. E ao longo de quase 2 décadas, foi crescendo em escala, em elenco, em orçamento e em absurdo glorioso, até chegar neste ponto. Carros perseguindo um submarino nuclear no gelo da Rússia. Enquanto uma vilã com dreads loiros hackeava o sistema de defesa de um país inteiro sentada numa cadeira confortável no meio do ar. Isso não é exagero. É literalmente o que acontece no filme. Dirigido por F. Gary Gray, o mesmo homem por trás do aclamado Straight Outta Compton, lançado em 2015, o filme chegou com um orçamento estimado entre 250 e 270 milhões de dólares, tornando-se um dos filmes mais caros já produzidos na história de Hollywood. E com Charlize Theron como a grande vilã da vez, uma personagem chamada Cypher, uma ciberterrorista capaz de controlar remotamente qualquer veículo conectado à internet em tempo real. A franquia deixava claro que não estava interessada em voltar para as raízes modestas do início. Pelo contrário, ela queria ir ainda mais longe. O que faz Velozes e Furiosos 8 ser um caso tão fascinante de estudar não é só o tamanho dos números ou o espetáculo visual. É o paradoxo que ele carrega no coração da história. A franquia inteira foi construída em cima de um conceito muito simples e muito poderoso: família. Dom Toretto repete isso em todo o filme como um mantra: família. 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 E então o 8º filme chega e diz: e se a família não for suficiente? E se existir uma força capaz de dobrar até o homem mais leal que você conhece? E se o amor por alguém que você nem sabia que existia puder ser usado como arma contra tudo aquilo em que você acredita? Essa pergunta é o motor de Velozes e Furiosos 8. E ela funciona porque a franquia passou 7 filmes construindo Dom Toretto como uma rocha. Um homem imóvel. Um homem de princípios que resistiu a governos, a assassinos, a supervilões de toda espécie. Ver esse homem quebrar, por mais que a razão seja revelada só mais tarde, é genuinamente chocante dentro da lógica do universo que foi criado. Mas antes de entrar em tudo isso, no enredo, nos bastidores, nas polêmicas, nos números, no que o filme realmente significa, é preciso falar sobre o contexto em que ele chegou.
Velozes e Furiosos 7, lançado em 2015, tinha sido um fenômeno de proporções raras. Não só por ser um ótimo filme de ação, mas pela situação real que envolvia um dos seus protagonistas principais. Paul Walker, o Brian O'Connor da franquia, havia morrido num acidente de carro em novembro de 2013, antes de terminar as filmagens. A Universal Pictures e a equipe de produção tomaram a decisão corajosa de concluir o filme, usando cenas já gravadas, material de arquivo e os irmãos de Paul Walker. Inclusive o irmão mais novo Cody, como dublês de corpo para completar as sequências que faltavam. O resultado foi um dos finais mais emocionantes da história do blockbuster moderno. Uma despedida digna, respeitosa e devastadoramente linda. Com Brian saindo estrada fora, numa cena que fez gente do mundo inteiro chorar no cinema. Furious 7 arrecadou mais de 1,5 bilhão de dólares no mundo inteiro. Foi o segundo filme mais lucrativo de 2015, atrás apenas de Star Wars. O Despertar da Força. O sucesso foi tão gigante que a Universal imediatamente começou a planejar a continuação. Mas agora sem Paul Walker. Sem Brian O'Connor. E com uma franquia que havia chegado ao que parecia ser um ponto de conclusão natural e emocionalmente perfeito. A questão então era simples e brutal ao mesmo tempo. Como você continua depois disso? A resposta que o estúdio encontrou foi ir na direção oposta da nostalgia. Em vez de tentar repetir a emoção de Furious 7, em vez de tentar encontrar outro momento de homenagem e despedida, Velozes e Furiosos 8 apostou no caos. Apostou na subversão. Pegou o personagem mais central, mais querido, mais estável da franquia inteira e virou ele do avesso. Fez Dom Toretto, o guardião da família, se tornar a ameaça à família. E funcionou. Deus, como funcionou! O filme estreou em 4 de abril de 2017 em Berlim, numa pré-estreia mundial que reuniu boa parte do elenco, e chegou aos cinemas americanos em 14 de abril. No Brasil, os fãs já estavam em clima de contagem regressiva. A franquia sempre teve uma relação especial com o público brasileiro. Afinal, Fast Five, o quinto filme, foi filmado em boa parte no Rio de Janeiro e transformou o Brasil num palco de uma das sequências de ação mais aclamadas de toda a saga. Havia um amor genuíno do público nacional por essa história de carros e família. E aí, naquele fim de semana de abril de 2017, o mundo descobriu que Velozes e Furiosos 8 não era apenas mais um episódio numa longa série. Era uma declaração de intenções. Era o momento em que a franquia olhou para o espelho e decidiu que ia se reinventar de novo, com mais dinheiro, mais estrelas, mais escala e uma aposta narrativa que ninguém tinha previsto. 532 milhões de dólares em um fim de semana. O maior lançamento da história do cinema até aquele ponto. Num mundo em que toda semana algum estúdio avisa que tem o próximo grande blockbuster? Velozes e Furiosos 8 foi um dos poucos filmes da sua geração que realmente entregou o que prometeu. E entregou ainda mais. Ao longo desse vídeo, a gente vai mergulhar fundo nessa história. Vamos falar de como o filme foi concebido e desenvolvido nos anos depois da morte de Paul Walker. Vamos conhecer a trajetória do diretor F. Gary Gray e entender por que ele foi a escolha certa para essa missão. Vamos explorar o elenco incrível, com destaque para Charlize Theron, que chegou na franquia como uma das vilãs mais marcantes de toda a saga, e para Helen Mirren, que literalmente implorou para fazer parte desse universo. Vamos contar os bastidores que ninguém esquece.
incluindo um cavalo morto na Islândia por um iceberg de plástico e uma das brigas de bastidores mais públicas e constrangedoras que Hollywood já viveu. Vamos dissecar o enredo cena a cena, explorar o que os temas do filme dizem sobre família, identidade e manipulação. E claro, vamos falar sobre os números, o orçamento astronômico, a bilheteria histórica e o legado que esse 8º capítulo deixou para os filmes que vieram depois. Tudo isso sobre Velozes e Furiosos 8, o filme que quebrou recordes, quebrou convenções e, no processo, quebrou o coração de quem achava que Dom Toretto era incapaz de trair sua família. Para entender de onde Velozes e Furiosos 8 veio, é preciso voltar um pouco no tempo. Não só até Furious 7, mas até o momento em que a franquia inteira percebeu que estava diante de algo maior do que qualquer um havia planejado. Em novembro de 2014, um ano depois da morte de Paul Walker e alguns meses antes de Furious 7 chegar aos cinemas, a presidente da Universal Pictures, Donna Langley, confirmou publicamente o que a indústria já especulava. Estavam em discussão mais 3 filmes após o 7º capítulo. 3 filmes. Uma trilogia final. O plano era que essa última fase da franquia principal concluísse a história de Dom Toretto e sua equipe de maneira definitiva, satisfatória e épica. A Universal não estava pensando pequeno. Estava pensando em construir um arco narrativo que durasse pelo menos mais meia década. Vin Diesel, que além de ser o rosto da franquia, também é um dos seus produtores executivos, reafirmou esse pós-plano em setembro de 2015. Segundo ele, os filmes 8, 9 e 10 formariam uma trilogia final. Isso foi dito publicamente. O 8º seria o início dessa despedida longa e elaborada. E o mais importante, Diesel afirmou que continuar fazia sentido, que era algo que Paul Walker apoiaria. Ele usou o peso moral do legado do amigo para justificar seguir em frente, o que é ao mesmo tempo emocionante e uma jogada estratégica muito inteligente de um produtor que sabia exatamente o que estava fazendo. O roteirista Chris Morgan, que estava na franquia desde Tokyo Drift em 2006 e tinha escrito cada um dos capítulos seguintes, foi confirmado para escrever o 8º filme. Esse detalhe é mais importante do que parece. Morgan não é um roteirista que chegou de fora para dar uma visão nova. Ele é parte do DNA da franquia. Ele conhece cada personagem, cada arco, cada virada que funcionou e cada uma que não funcionou. Ele foi quem transformou uma série de filmes sobre corridas de rua numa saga de espionagem global com toques de família latina. Quando a Universal confirmou Morgan no roteiro, estava garantindo continuidade narrativa numa hora em que a franquia precisava de estabilidade. E o roteiro que Morgan desenvolveu partiu de uma pergunta simples e devastadora. O que poderia forçar Dom Toretto a trair a sua família? Não uma traição por ganância, não por ambição, não por fraqueza de caráter, porque Dom não tem nenhum desses defeitos na construção que a franquia fez dele ao longo dos anos. A traição precisaria vir de algum lugar que Dom nunca poderia combater com força física ou com lealdade. Precisaria vir de algo que tocasse nele de um jeito completamente novo. A resposta que Morgan encontrou foi um filho. Um filho que Dom nem sabia que existia. Uma criança inocente, usada como refém por uma inimiga que entendeu que a única arma capaz de quebrar Dominique Toretto não era uma bala, era o amor paterno. Essa é a engenharia emocional central de Velozes e Furiosos 8. E ela é engenhosa justamente porque respeita o personagem enquanto vira de cabeça para baixo.
Mas antes de o roteiro estar pronto, havia uma questão urgente sobre a direção do filme. James Wan, diretor australiano que tinha comandado Furious 7 numa produção emocionalmente exaustiva, havia sido contratado originalmente para dirigir também o 8º e o 9º filmes. Só que Wan queria fazer A Conjuração 2, a sequência do seu filme de terror de 2013, que tinha sido um enorme sucesso. A Universal chegou a liberar Wan para o projeto de terror com a expectativa de que ele voltasse para a franquia depois. Mas Wan declinou firmemente. Dirigir Furious 7 sob aquelas circunstâncias, com a morte de Paul Walker no meio das filmagens, com toda a pressão emocional e logística que isso gerou, tinha cobrado um preço alto da sua saúde. Ele simplesmente não queria passar por aquilo de novo. Com Wan fora, a Universal foi atrás de Justin Lin, o diretor que tinha transformado a franquia a partir de Tokyo Drift e dirigido os filmes 3, 4, 5 e 6, incluindo Fast Five, que até hoje muita gente considera o melhor da série. Lin era o nome mais óbvio. Ele conhecia a franquia melhor do que qualquer outro diretor vivo. Mas Lin também estava comprometido. Ele tinha escolhido dirigir Star Trek Além das Estrelas, de 2016, e não estava disponível. Foi aí que o nome de F. Gary Gray entrou na conversa. Em outubro de 2015, Vin Diesel apareceu no programa The Tonight Show starring Jimmy Fallon e anunciou pessoalmente que Gray seria o diretor do 8º capítulo. A escolha fazia sentido por um motivo muito específico. Straight Outta Compton, lançado em agosto de 2015, tinha sido um fenômeno. Um filme biográfico sobre o grupo de rap NWE, que arrecadou mais de $200 milhões no mundo todo, com um orçamento de apenas 28 milhões, que foi aclamado pela crítica e que provou que Gray conseguia equilibrar humanidade emocional com cenas de ação e tensão de altíssimo nível. Era exatamente o perfil que a franquia precisava naquele momento. Enquanto a direção era definida, o elenco principal foi sendo confirmado em ondas ao longo de 2015 e 2016. Vin Diesel obviamente estava dentro. Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Kurt Russell e Natalie Emmanuel confirmaram retorno. Dwayne Johnson confirmou sua participação em maio de 2015 e aproveitou para insinuar, já naquele momento, a possibilidade de um spin-off focado no personagem dele, Luke Hobbs. Algo que anos depois se tornaria realidade com Hobbs & Shaw. Jason Statham também confirmou que voltaria como Deckard Shaw, o vilão do 7º filme, que agora migraria para uma posição mais ambígua dentro da história. A grande novidade no elenco foi Charlize Theron. Em abril de 2016, foi confirmado que a atriz sul-africana, vencedora do Oscar por Monster em 2003, entraria na franquia como a vilã principal, uma personagem chamada Cypher. Ao lado dela, Christopher Rivju, conhecido mundialmente pelo papel de Tormund em Game of Thrones, foi confirmado como Connor Rhodes, o capanga de Cypher. E Scott Eastwood, filho do lendário Clint Eastwood, entrou no elenco como Little Nobody, um agente governamental parceiro de Kurt Russell. Houve ainda um nome que ninguém esperava: Helen Mirren. A dame Helen Mirren, uma das atrizes mais respeitadas do mundo, vencedora do Oscar por A Rainha em 2006, apareceu numa entrevista para a revista Elle em junho de 2016 e confirmou que estaria no filme. E a história de como ela chegou ali é uma das mais deliciosas de toda a produção. Mas essa é uma história para contar com mais calma em outro momento desse vídeo.
Uma questão que pairava sobre o desenvolvimento do projeto era o que fazer com o personagem de Paul Walker, Brian O'Connor. O produtor Neil Akamoritz foi direto em julho de 2015. Brian não apareceria no filme. Seu personagem tinha seguido em frente. A expressão que a franquia usou para indicar que Brian estava vivo no universo ficcional, apenas vivendo uma vida tranquila com sua família, longe das missões. Moritz foi categórico ao dizer que usar CGI para recriar Paul Walker novamente estava fora de questão. Furious 7 tinha feito aquilo de maneira perfeita e única. E tentar repetir seria desrespeitoso tanto com a memória do ator, quanto com a experiência emocional que o sétimo filme proporcionou ao público. Havia rumores de que Cody Walker, irmão mais novo de Paul, poderia assumir o papel de Brian de alguma forma, seja num papel completamente novo ou como substituto direto do irmão. Isso nunca se concretizou. A decisão final foi honrar o encerramento que Furious 7 deu para Brian O'Connor e simplesmente seguir em frente sem ele. É uma decisão que, no contexto da produção, parece óbvia, mas que carregava um peso enorme. Porque Brian O'Connor não era só um personagem, era Paul Walker. E para um segmento significativo do público, a franquia tinha terminado com ele. O título final do filme também só foi definido tarde. Por muito tempo, o projeto circulou como Fast 8 ou simplesmente F8. Em dezembro de 2016, poucas semanas antes do lançamento dos primeiros materiais de marketing, o título oficial foi anunciado: The Fate of the Furious, traduzido no Brasil como Velozes e Furiosos 8. O jogo de palavras em inglês, Fat rima com Fast, e o F8 pode ser lido como Fat. Era uma construção esperta que funcionava bem nos materiais visuais da campanha. As filmagens principais começaram em março de 2016. E desde o primeiro dia, ficou claro que esse seria um projeto diferente de todos os outros. Maior, mais ambicioso, mais complicado e, como o mundo logo descobriria, muito mais dramático nos bastidores do que qualquer cena de ação do próprio filme. Tem um detalhe curioso na trajetória de F. Gary Gray que muita gente não sabe. Antes de dirigir qualquer filme, antes de pegar numa câmera de cinema de verdade, ele já tinha dirigido alguns dos clipes mais icônicos da história do hip-hop americano. Estamos falando de It Was a Good Day, do Ice Cube, um clipe que até hoje é estudado como referência de narrativa visual dentro do rap. Estamos falando de Natural Born Killers, de Dr. Dre e Ice Cube, de Keep Their Heads Ringing, também do Dre, e de um clipe que ganhou o prêmio de melhor videoclipe do ano no MTV Video Music Awards de 1995, Waterfalls, do TLC. Esse é o currículo de um homem que ainda não tinha dirigido um longa-metragem sequer. É importante entender isso porque explica muito sobre o jeito que Gray trabalha. Ele veio de uma escola onde cada segundo conta, onde você tem 3 ou 4 minutos para contar uma história, criar uma atmosfera e deixar uma imagem na cabeça do espectador para sempre. Não tem espaço para gordura. Não tem espaço para cenas que não servem a nada. Cada enquadramento precisa significar alguma coisa. Essa disciplina visual, forjada nos anos de clipes musicais no começo da década de 1990, virou a espinha dorsal do jeito que ele faz cinema. Seu primeiro longa-metragem foi Friday, em 1995, uma comédia urbana escrita por e estrelada por Ice Cube, que se tornou um cult instantâneo. O filme custou menos de 3 milhões de dólares e arrecadou mais de 27 milhões só nos Estados Unidos. Um retorno absurdo para uma produção independente daquele tamanho. Friday não é um filme de ação. Não tem perseguições.
Não tem explosões. É um filme sobre dois amigos sentados na varanda de casa num dia de sexta-feira observando o bairro. E mesmo assim tem energia, tem ritmo, tem personalidade suficiente para segurar o espectador por 1 hora e meia sem que ele queira olhar para o lado. Isso é direção. De Friday, Grey foi para Set It Off, em 1996, um thriller policial com Jada Pinkett Smith, Queen Latifah e Vivica A. Fox. 4 mulheres negras da classe trabalhadora que decidem roubar bancos depois de serem espremidas pelo sistema. É um filme tenso, emotivo, bem construído e que tem uma das cenas finais mais impactantes dos filmes de crime dos anos 90. Set It Off mostrou que Grey sabia fazer drama humano dentro de um contexto de ação, uma combinação que não é tão fácil quanto parece. Depois veio The Negotiator, em 1998, com Samuel L. Jackson e Kevin Spacey, um thriller policial sólido, tenso, com 2 atores de peso se medindo em cena praticamente o tempo todo. Em 2003, Grey dirigiu The Italian Job, um filme de assalto estrelado por Mark Wahlberg, Charlize Theron e Edward Norton, que foi um sucesso considerável de bilheteria e que até hoje é lembrado com carinho pelos fãs do gênero. Notem, Charlize Theron já tinha trabalhado com Grey antes. Quando ela foi chamada para Velozes e Furiosos 8 anos depois, havia ali uma relação de confiança prévia entre diretora e atriz que certamente influenciou a performance dela. Em 2009, Grey dirigiu Law Abiding Citizen, um thriller psicológico com Gerard Butler e Jamie Foxx, que apesar de ter recebido críticas mistas, foi um sucesso de público e mostrou mais uma faceta da sua versatilidade. E em 2015 veio o divisor de águas da carreira dele. Straight Outta Compton, o épico biográfico sobre o NWA. Straight Outta Compton é um filme que foi feito com o coração. Grey voltou para as raízes do hip-hop que tinha documentado com tanto cuidado nos seus videoclipes dos anos 90, mas desta vez com um orçamento de 28 milhões de dólares, apoio de Dr. Dre e Ice Cube como produtores, e uma missão clara: contar a história do grupo que tinha mudado a face da música americana e fazer isso com honestidade, com respeito e com caráter. O resultado foi um filme que arrecadou mais de 200 milhões de dólares no mundo inteiro. Recebeu uma indicação ao Oscar de melhor roteiro original e se tornou um dos biopics mais bem-sucedidos da história recente do cinema americano. O recorde de maior abertura doméstica para um diretor negro também foi quebrado por Straight Outta Compton, e Grey quebraria esse próprio recorde novamente com Velozes e Furiosos 8. Então, quando a Universal foi atrás de Grey para o 8º capítulo da franquia, o que eles viram foi um diretor que sabia fazer ação, que sabia fazer personagens, que tinha experiência com franquias automobilísticas. The Italian Job é basicamente um filme de perseguições de carros com um roubo no meio, e que tinha acabado de provar ser capaz de lidar com filmes de grande escala emocional e técnica. Era o perfil perfeito. A primeira coisa que Grey fez ao ser contratado foi sentar com os pilares da franquia: o produtor Neil Moritz, o roteirista Chris Morgan e Vin Diesel. Ele queria entender o DNA do universo antes de colocar uma única câmera em posição. E o que ele descobriu nessas conversas foi que o gancho do 8º filme, Dom traindo a família, era exatamente o tipo de virada que ele precisava para se engajar de verdade. Em suas palavras: família, 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 e de repente a família se volta contra si mesma. Dom é o Darth Vader? Ok. Essa comparação com Darth Vader é mais reveladora do que parece. É uma declaração de intenção cinematográfica. Star Wars.
O Império Contra-Ataca, o segundo filme da trilogia original, é considerado por muitos o melhor da saga justamente porque é o mais sombrio. Porque é o filme em que tudo dá errado, em que o herói é derrotado, em que a revelação mais devastadora chega no pior momento possível. Gray estava conscientemente mirando nessa estrutura emocional para Velozes e Furiosos 8. Ele queria um filme que tivesse a coragem de deixar o herói numa posição impossível e ver como o público reagia. A abordagem visual de Gray para o filme foi deliberadamente diferente dos capítulos anteriores, mas sem romper com a identidade da franquia. Ele trabalhou com o diretor de fotografia Stephen F. Windon, que estava na série desde Fast and Furious 4, e portanto conhecia profundamente a estética visual estabelecida. Em vez de reinventar a roda, Gray usou o que estava lá como base e fez ajustes precisos. Mudança de tonalidade de cor aqui, escolha de lente diferente ali. Ele criava o que chamava de um muro de guerra. Uma parede gigante onde todo o filme estava mapeado visualmente, cena por cena, para que qualquer desequilíbrio de ritmo ou tonalidade fosse imediatamente identificável. Gray também tinha uma obsessão por planos de helicóptero, algo que vinha diretamente da sua época de clipes musicais. No videoclipe de It Was a Good Day, do Ice Cube, ele já usava tomadas aéreas para criar respiro entre as cenas mais densas. No filme, esse mesmo instinto aparece repetidamente. Depois de uma sequência intensa, Gray abre o espaço com um plano amplo que deixa o espectador respirar antes da próxima pancada de adrenalina. Uma das suas contribuições mais pessoais para o roteiro foi a cena de abertura em Havana, a corrida do Cuban Mile, onde Dom usa um carro em chamas para vencer uma corrida contra um agiota local. Segundo o próprio Gray, essa cena foi concebida inteiramente por ele como forma de estabelecer, de uma vez por todas, o código moral de Dom Toretto antes que tudo desmorone. A ideia era simples: mostrar Dom não só como um piloto excepcional, mas como um homem de honra. Alguém que prefere dar o próprio carro a um adversário do que humilhá-lo após a vitória. Você precisa ver Dom no seu melhor momento exatamente antes de vê-lo no que parece ser o pior. E Gray entendeu isso com clareza. Outra contribuição direta de Gray foi o nome do personagem de Scott Eastwood, Little Nobody. Aparentemente simples, quase uma piada interna sobre o sobrenome famoso do ator. Filho de Clint Eastwood. Alguém que carrega um dos maiores nomes de Hollywood. E ao mesmo tempo, um descritor honesto de onde esse personagem está na hierarquia da história. O diretor também foi responsável por uma das cenas mais absurdamente divertidas do filme: a dança do haka que Dwayne Johnson faz com as jogadoras da equipe de futebol feminino da filha dele no início do filme. É uma cena completamente desnecessária para a narrativa, mas que estabelece imediatamente o tom certo para o personagem Hobbs. Um homem gigante e intimidador que é também um pai completamente dedicado e um pouco ridículo. No melhor sentido possível. É uma cena de personagem pura, e Gray a defendeu quando houve resistência de que ela estava atrasando o começo da ação. Porque para Gray, sem personagem, a ação não significa nada. Você pode ter o submarino mais impressionante da história do cinema. Pode ter Lamborghinis douradas voando sobre gelo. Pode ter carros sendo hackeados e jogados de prédios em Nova York. Mas se o espectador não se importar com as pessoas dentro desses carros, tudo isso é só barulho caro. Essa convicção, mais do que qualquer escolha técnica, é o que F. Gary Gray trouxe de mais valioso para Velozes e Furiosos 8.
E falando em personagens, chegou a hora de conhecer melhor cada um deles. Existe uma tradição dentro da franquia Velozes e Furiosos que pouquíssimas sagas de Hollywood conseguiram replicar: a capacidade de acumular estrelas sem que nenhuma delas pareça deslocada. Cada filme que passa, um novo nome entra no universo e, de alguma forma, o elenco continua funcionando como um ensemble coeso. Velozes e Furiosos 8 levou essa tradição ao extremo, reunindo um dos elencos mais caros e mais talentosos que um filme de ação já montou numa única produção. Vamos começar por onde sempre se começa: Vin Diesel como Dominic Toretto. Diesel recebeu $20 milhões para protagonizar o filme. Um número que diz muito sobre o poder de negociação que ele construiu ao longo de quase 2 décadas, sendo o rosto central da franquia. Mas mais do que o cachê, o que importa é o que ele faz com Dom neste capítulo. Durante 7 filmes, Diesel interpretou Dom como uma força da natureza quase imóvel. Um homem de poucas palavras, muita intensidade e convicções absolutas. Em Velozes e Furiosos 8, ele precisa desconstruir isso sem destruir o personagem. Precisa jogar Dom contra tudo que Dom representa, mantendo ao mesmo tempo a lógica interna de quem esse homem é. É o trabalho de atuação mais complexo que Diesel faz em toda a franquia. E para quem está acostumado a descartá-lo como ator, o resultado surpreende. Do outro lado do espectro emocional está Dwayne Johnson como Luke Hobbs. Johnson entrou na franquia no 5º filme como antagonista de Dom, e foi se tornando gradualmente um dos pilares cômicos e de ação da série. Em Velozes e Furiosos 8, Hobbs está no seu melhor momento como personagem: engraçado, feroz, orgulhoso e completamente desprovido de autoconsciosidade. A cena de abertura onde ele dança o haka maori com as meninas da equipe de futebol da filha é pura alegria, e estabelece imediatamente o tom que Johnson traz para o papel. Hobbs é o personagem que menos tenta parecer sério e exatamente por isso é o mais libertador de assistir. Jason Statham como Deckard Shaw é talvez a jogada mais ousada do roteiro em termos de personagem. Deckard foi introduzido no 7º filme como vilão principal. Um assassino de elite que matou Han, um dos membros mais queridos do grupo, e passou o filme inteiro ameaçando e atacando a equipe de Dom. Em Velozes e Furiosos 8, ele é forçado a trabalhar ao lado dessa mesma equipe para derrotar uma ameaça maior. É a clássica manobra do vilão que vira aliado. E funciona aqui de um jeito específico, porque Statham traz para Deckard uma frieza com pitadas de humor negro que faz a transição parecer natural em vez de conveniente. A cena em que ele atravessa um avião inteiro lutando contra capangas enquanto carrega um bebê no colo. Com o bebê usando fones de ouvido e aparentemente indiferente ao caos ao redor, é uma das mais deliciosamente absurdas de toda a saga. Michelle Rodriguez como Letty Ortiz tem aqui um dos seus melhores momentos na franquia. Letty é a esposa de Dom, a mulher que ficou ao lado dele em tudo. E agora precisa lidar com a possibilidade de que o homem que ela ama virou outra pessoa. Rodriguez nunca foi uma atriz de grandes discursos emocionais. Ela trabalha com presença física, com olhar, com economia de gesto. E neste filme, a cena em que ela confronta Dom no meio de uma perseguição de carros, tentando alcançá-lo, é filmada e interpretada com uma urgência genuína que vai além do espetáculo de ação ao redor. Tyrese Gibson como Roman Pierce e Ludacris como Tej Parker continuam sendo o coração cômico do grupo, e o filme usa os dois com inteligência. Roman é o personagem que verbaliza o que o público pensa.
Ele é o cara que olha para a situação e diz em voz alta que aquilo é completamente insano. Em Velozes e Furiosos 8, isso se intensifica porque a situação realmente é insana. Cada vez que a equipe precisa enfrentar uma nova ameaça impossível, Roman está lá para registrar o absurdo com o horror e a incredulidade que a situação merece. É uma válvula de escape cômica que o roteiro usa com muita consciência. Tej, por sua vez, é o gênio tecnológico do grupo. E com uma vilã ciberterrorista no papel de antagonista, o personagem ganha uma relevância narrativa maior do que em filmes anteriores. Nathalie Emmanuel, como Ramsey, continua desenvolvendo a personagem que estreou em Furious 7. Ramsey é a hacker mais talentosa do mundo dentro do universo da franquia, e o fato de que sua habilidade específica, controlar sistemas digitais à distância, é exatamente o que Cypher usa como arma principal, cria uma tensão interessante entre as duas personagens. Mesmo que o filme não explore isso tão profundamente quanto poderia. Scott Eastwood entra como Little Nobody, e sua função no filme é basicamente servir de contraste com o mais experiente e relaxado Mr. Nobody de Kurt Russell. Eastwood traz uma rigidez militar ao personagem que serve bem nas cenas de tensão, e há um jogo deliberado com o sobrenome famoso dele. O filme parece ciente o tempo todo de que estamos olhando para o filho de Clint Eastwood e extrai humor disso com discrição. E então tem Kurt Russell, que continua sendo uma das adições mais prazerosas da franquia nos últimos anos. Mr. Nobody é um personagem que deveria ser apenas um tipo, o agente governamental misterioso que mobiliza recursos impossíveis e faz piadas secas. Mas Russell empresta a ele uma qualidade de estrela veterana que transforma cada cena em que aparece. Há uma autoconfiança absoluta na maneira como Russell habita esse papel, como se ele soubesse exatamente que tipo de filme está fazendo e esteja aproveitando cada segundo disso. Mas a grande estreia, a adição que o marketing empurrou com tudo, foi Charlize Theron como Cypher. E Theron entregou uma das vilãs mais memoráveis de toda a franquia. Talvez a mais inteligente e a mais perturbadora até aquele ponto. Cypher não é uma vilã de força bruta. Ela não dirige carros em alta velocidade, não luta corpo a corpo, não explode coisas com as próprias mãos. O poder dela é o controle de informação, de tecnologia, de pessoas. Ela é a primeira antagonista da franquia que entendeu que a melhor maneira de derrotar Dom Toretto não era confrontá-lo fisicamente, mas sim torná-lo refém da sua própria humanidade. Theron criou o visual do personagem ela mesma. Os dreads loiros, que geraram uma discussão considerável sobre a apropriação cultural na época do lançamento, foram ideia dela. Assim como a camiseta do Metallica que Cypher usa em várias cenas. A ideia era criar uma vilã que não parecesse saída de um filme de espionagem corporativo, mas que tivesse uma qualidade mais orgânica, quase contracultural, que contrastasse com o aparato tecnológico milionário que ela comanda. Cypher deveria parecer ao mesmo tempo fora do sistema e absolutamente no controle de tudo ao seu redor. O resultado visual é discutível em termos de escolha estética, mas a performance de Theron é impecável, fria, calculista, e com aquele brilho específico nos olhos de quem sabe que está vencendo enquanto sorri. Christopher Hivju, como Connor Rhodes, o capanga de Cypher, é sólido no papel, mas essencialmente um personagem funcional. Existe para executar as ordens de Cypher e para ser a ferramenta de crueldade dela quando a história exige.
A cena em que ele executa Helena na frente de Dom, com o bebê no colo, é o momento mais escuro do filme, e Hivju entrega a frieza necessária para fazer aquele momento pesar. Elsa Pataky como Helena Neves merece menção especial, porque o destino da sua personagem é o que dá peso emocional real ao dilema de Dom. Helena era policial do Rio de Janeiro que se tornou parceira de Hobbs no quinto filme e que teve um relacionamento com Dom durante o período em que Letty estava desaparecida. Em Velozes e Furiosos 8, descobrimos que esse relacionamento resultou num filho. Um filho cujo nascimento Dom não sabia. Pataky tem relativamente pouco tempo de tela, mas a cena em que Helena e seu filho aparecem como reféns de Cypher é talvez o momento mais humano e mais brutalmente eficaz de todo o filme. E depois tem Helen Mirren, a Dami, a vencedora do Oscar. A mulher que literalmente implorou para entrar na franquia. Em 2015, durante entrevistas para outros projetos, Mirren disse publicamente que sua grande ambição era estar num filme de Velozes e Furiosos. Eu continuo colocando isso no mundo e eles nunca me chamam. Ela disse na época, com aquela combinação inimitável de dignidade britânica e humor autodepreciativo. Vin Diesel ouviu. E a chamou. Mirren aparece em Velozes e Furiosos 8 como Magdalene Shaw, a mãe de Deckard e Owen. Uma mulher de aparência frágil e sorriso cortês que esconde, nas entrelinhas, uma natureza igualmente criminosa à dos filhos. O papel é pequeno. Mirren tem 2 cenas, talvez 3. Mas ela investe cada segundo com uma presença que faz a personagem ser imediatamente memorável. Há uma qualidade teatral controlada na maneira como ela entrega cada linha. Como se Magdalene Shaw soubesse que está sempre em cena, mesmo quando está sozinha numa sala. E o fato de que Helen Mirren, uma das atrizes mais respeitadas da história do cinema britânico, está sentada numa mesa de jantar num filme sobre carros e terroristas nucleares é, por si só, algo deliciosamente improvável que a franquia abraça com toda a confiança do mundo. Esse elenco, com todas as suas camadas, todos os seus pesos diferentes, todas as suas histórias dentro e fora do universo da franquia, é um dos grandes triunfos de Velozes e Furiosos 8. Mas antes de ver todos esses personagens em ação, é preciso entender o que foi necessário para colocá-los na tela. E isso começa com as filmagens, que foram, para dizer o mínimo, absolutamente extraordinárias. As filmagens principais de Velozes e Furiosos 8 começaram em 14 de março de 2016, e o primeiro destino já dizia tudo sobre o nível de ambição do projeto. A equipe de produção embarcou para Mývatn, uma região vulcânica no norte da Islândia, famosa pelo lago de mesmo nome e pela paisagem absolutamente alienígena. Campos de lava cobertos de neve, fumarolas emergindo do solo gelado. Uma luz baixa e dramática que faz tudo parecer saído de outro planeta. Era lá que seriam filmadas as cenas do terceiro ato, a sequência do submarino nuclear no gelo da Rússia. A Islândia já tinha sido usada pela franquia antes, mas nunca dessa forma. Desta vez a equipe precisava de um lago genuinamente congelado para suportar o peso de carros reais, tanques militares e estruturas de produção pesadas. O lago Mývatn, congelado durante os meses de inverno islandês, forneceu exatamente isso. A produção trouxe veículos reais, incluindo Lamborghinis cor de laranja atômica, que pareciam absurdamente fora do contexto daquela paisagem ártica. E os dirigiu sobre o gelo em velocidades que qualquer pessoa sensata consideraria completamente irresponsável. Porque quando Gray disse que as cenas eram filmadas com carros reais e não CGI, ele estava falando a verdade. Os tanques Repsol,
Veículos militares de esteiras de alta velocidade, que Gray viu num vídeo online e simplesmente decidiu que precisavam estar no filme. Foram trazidos para a Islândia depois de uma negociação logística que o próprio produtor de linha considerou impossível. Eram necessários 3 exemplares para cobrir todos os ângulos de câmera da sequência, e conseguir acesso a um deles já era complicado. Conseguir 3 e transportá-los até o norte da Islândia era outro nível de problema completamente. A produção resolveu. Porque quando você tem 250 milhões de dólares de orçamento, os problemas impossíveis tendem a se tornar apenas muito caros. E então aconteceu algo que ninguém tinha planejado. Durante as filmagens no lago Mývatn, ventos de força-tempestade varreram a região e pegaram um dos adereços de produção, uma réplica gigante de iceberg feita de isopor, usada nas cenas de perseguição, e o arremessaram para além dos limites do set. O iceberg de mentira voou pelo ar e aterrissou num pasto adjacente, onde cavalos locais pastavam. Um deles, chamado Júpiter, teve a pata quebrada pelo impacto e precisou ser sacrificado. Um segundo cavalo foi atingido, mas sobreviveu. O incidente gerou manchetes ao redor do mundo. Cavalo morto por iceberg voador nas filmagens de Velozes e Furiosos 8 é o tipo de título que parece inventado, mas não é. A produção emitiu um comunicado lamentando o ocorrido e confirmando os fatos. É o tipo de coisa que só acontece quando você está fazendo um filme dessa escala em condições extremas. E de certa forma resume perfeitamente o espírito de produção de Velozes e Furiosos 8. Grandiosa, ambiciosa, genuína e ocasionalmente catastrófica nos detalhes menores. De Mývatn, a produção viajou para o destino mais historicamente significativo das filmagens: Havana, Cuba. Entre 21 de abril e 5 de maio de 2016, F. Gary Gray e sua equipe se tornaram os primeiros a realizar uma produção de grande orçamento de Hollywood nas ruas de Havana em mais de 60 anos. Isso não é exagero de press release. É um fato histórico verificável. Desde que o embargo americano a Cuba endureceu na década de 1960, produções americanas de grande porte não tinham autorização para filmar na ilha. Foi a abertura diplomática promovida pelo governo Obama nos anos anteriores que tornou isso possível pela primeira vez em décadas. A negociação para obter permissão de filmar em Cuba foi complexa e demorada. A produção precisou de aprovação tanto do governo americano quanto do cubano para levar equipamentos, veículos e uma equipe de centenas de pessoas para Havana. Os cubanos tinham exigências específicas sobre o que poderia ser mostrado, sobre como a cidade seria retratada, sobre quais áreas seriam acessíveis. E havia a questão prática de que a infraestrutura local não estava preparada para receber uma produção desse tamanho. As ruas históricas de Havana, com sua arquitetura colonial perfeitamente deteriorada e bela, precisavam de intervenções básicas antes de suportar carros americanos em alta velocidade. O governo cubano chegou a reparar os buracos nas ruas das áreas de filmagem, algo que os moradores locais, segundo relatos da época, consideraram uma ironia e tanto, dado que os buracos existiam há décadas. Gray descreveu a experiência de filmar em Havana como profunda. E essa não parece uma palavra escolhida levianamente. Ele levou um helicóptero americano para fazer as tomadas aéreas da corrida de abertura. Possivelmente, o primeiro helicóptero americano a sobrevoar partes de Havana em muito tempo.
Quando a equipe mostrou o material filmado pelo helicóptero nos monitores do set para os espectadores locais, muitos choraram ao ver a própria cidade de cima pela primeira vez. Muitas dessas pessoas nunca saíram da ilha, nunca saíram do chão, Gray disse numa entrevista. Esse detalhe humano, pequeno e imenso ao mesmo tempo, ficou com ele. As ruas de Havana, com seus carros americanos vintage dos anos 1950 circulando normalmente. Uma peculiaridade histórica resultante justamente do embargo que congelou a importação de automóveis na ilha. Serviram de cenário perfeito para a corrida de abertura do filme. Dom pilotando um carro dos anos 1960 pelas ruas de uma cidade que parece suspensa no tempo. Tinha uma qualidade visual única que nenhuma locação artificial poderia replicar. Era real, e essa realidade aparece na tela. Depois de Cuba, as filmagens passaram por Atlanta, que serviu como base operacional para várias cenas de interior e de produção, e por Cleveland, Ohio, que dobrou como Manhattan em várias das sequências de Nova York. Apenas algumas tomadas específicas foram feitas na cidade real, com a maioria das cenas de perseguição na metrópole sendo captadas nas ruas do centro de Cleveland, que oferecia menos restrições logísticas e menor custo de produção do que a ilha de Manhattan. E filmagens adicionais aconteceram em Nova York mesmo, para os planos de estabelecimento e para cenas que precisavam do skyline inconfundível da cidade. O desafio técnico da sequência de Nova York, onde centenas de carros hackeados por Cypher são controlados remotamente e atirados das varandas de um estacionamento como projéteis, exigiu uma combinação elaborada de veículos reais, dummies mecânicos e efeitos visuais digitais da empresa Denegi. A lógica de produção era sempre a mesma. Filme o máximo possível com carros reais para garantir que a textura física da cena seja autêntica e use CGI para os elementos que seriam impossíveis ou perigosos demais para executar praticamente. O resultado final dessa mistura é uma sequência que parece ao mesmo tempo impossível e visceralmente real, exatamente o equilíbrio que a franquia persegue. Mas nenhuma história dos bastidores de Velozes e Furiosos 8 seria completa sem falar sobre aquilo que se tornou o escândalo mais falado de toda a produção. Em agosto de 2016, durante a última semana de filmagens do seu material no set, Dwayne Johnson publicou num post no Instagram, um post que depois foi deletado, mas que o mundo inteiro já tinha visto e compartilhado. Um texto que chamava alguns dos seus colegas de elenco masculinos de chicken shit e candy ass. Sem citar nomes diretamente, mas com clareza suficiente para que qualquer pessoa familiarizada com o projeto soubesse exatamente de quem ele estava falando. O alvo era Vin Diesel. E as palavras escolhidas por Johnson, que é o tipo de pessoa cujo físico sozinho já é uma declaração de intenção, eram pesadas mesmo dentro do vocabulário exagerado de Hollywood. Johnson falava em falta de profissionalismo, em comportamento que ele não tolerava, numa postura que ele considerava indigna do projeto e da equipe ao redor. O post foi uma bomba. A imprensa de entretenimento do mundo inteiro passou semanas destrinchando cada detalhe. O que exatamente tinha acontecido? Quem estava certo? Como um filme sobre família podia ter tanta disfunção nos bastidores? Os detalhes completos da briga nunca foram confirmados publicamente com precisão. O que se sabe é que a relação entre Johnson e Diesel era tensa há algum tempo. Divergências de ego, de posicionamento dentro do projeto, de expectativas mútuas que não eram atendidas. Diesel chegou a afirmar
anos depois, numa entrevista à revista Men's Health, que usou Tough Love, Amor Duro, com Johnson durante as filmagens, supostamente para extrair uma performance melhor do ator. Johnson, ao saber dessa declaração, disse que riu muito. A resposta de uma palavra que Johnson deu a essa explicação foi uma gargalhada, que, dito de forma pública, é talvez a resposta mais devastadora que se pode dar. A consequência prática da briga foi que Johnson e Diesel não filmaram nenhuma cena juntos durante as gravações de Velozes e Furiosos 8. Cada um tinha seu próprio horário de set, suas próprias unidades de filmagem, e os momentos em que os dois personagens aparecem na mesma cena foram montados a partir de planos separados filmados em momentos diferentes. É uma logística que qualquer pessoa que já assistiu o filme pode tentar identificar retrospectivamente, e que explica por que certas interações entre Dom e Hobbs no filme têm uma qualidade curiosamente distante. Michelle Rodriguez também levantou a voz durante esse período, ameaçando publicamente deixar a franquia se o tratamento das personagens femininas não melhorasse. Suas declarações foram feitas no contexto mais amplo de debates sobre representação em Hollywood, mas tinham um alvo específico. A sensação de que as mulheres da franquia existiam principalmente para reagir às ações dos homens, sem arcos próprios suficientemente desenvolvidos. Tudo isso, o iceberg voador, a Cuba histórica, os carros sobre o gelo islandês, a briga pública entre duas das maiores estrelas do mundo, aconteceu enquanto F. Gary Gray tentava fazer um filme coerente, emocionante e tecnicamente impecável, com 250 milhões de dólares e um dos elencos mais voláteis que Hollywood já reuniu. Que o filme resultante funcione tão bem quanto funciona é, em si mesmo, um feito considerável. A partir daqui, o vídeo entra em território de spoiler total. Se você ainda não assistiu Velozes e Furiosos 8 e quer chegar zerado na experiência, este é o momento de pausar. Para quem já viu, ou para quem não se importa em saber tudo, vamos destrinchar o filme cena a cena, decisão por decisão, e entender o que faz essa história funcionar da maneira que funciona. O filme abre em Havana, Cuba. Dom e Letty estão de lua de mel. Uma informação que por si só carrega o peso de tudo que a franquia construiu até aqui. Dom e Letty são o casal central da saga desde o primeiro filme. Ver os dois finalmente casados, finalmente em paz, numa cidade linda e calorosa, cercados de carros vintage e música ao vivo. É exatamente o tipo de abertura que faz o espectador relaxar. A franquia está celebrando. Estamos em território seguro. E então Dom encontra um problema. Um primo distante, Fernando, deve dinheiro a um agiota local chamado Raldo, um homem que claramente não é do tipo que aceita "me dá mais um mês" como resposta. Raldo quer o carro de Fernando. Dom, sendo Dom, não deixa isso acontecer. Ele desafia Raldo para uma corrida. O carro de Dom contra o carro de Fernando, com o carro do próprio Dom na aposta. Se Dom perder, Raldo leva o carro dele também. É uma aposta idiota pela lógica de qualquer pessoa normal, mas dentro da lógica de Dom Toretto faz sentido absoluto. Ele não perde corridas. O que se segue é uma das sequências de abertura mais prazerosas de toda a franquia. Dom pega um carro que está literalmente pegando fogo pelo capô durante a corrida, e o utiliza estrategicamente, usando as chamas como boost improvisado na reta final para vencer por centímetros. A cena é filmada com aquela energia calorosa e vibrante de Havana ao redor. Crianças nas janelas, adultos nas calçadas, a cidade toda como plateia improvisada. E quando Dom vence, ele não humilha Raldo.
devolve o carro, exige apenas respeito. O homem venceu a corrida apostando o próprio carro, pegando fogo, e o único troféu que quer é o respeito do adversário. Essa é a gramática moral de Dom Toretto em seu estado mais puro. É no dia seguinte que tudo muda. Uma mulher se aproxima de Dom numa rua tranquila de Havana. Ela se chama Cypher. Ela mostra algo no celular, algo que o espectador não vê ainda, mas cujo impacto no rosto de Diesel é imediato e devastador. Dom para, congela. E quando olha para Cypher de volta, algo mudou nos olhos dele. Aquela rocha inabalável que a franquia passou 7 filmes construindo, rachou. O que Cypher mostrou, descobrimos depois, foi a prova de que Dom tem um filho. Uma criança com Helena Neves, a policial do Rio que foi sua parceira nos anos em que Leite estava desaparecida. Dom não sabia da existência do menino. E Cypher tem a criança. Tem Helena. Tem o único ponto cego. O único ponto vulnerável que existe no universo emocional de Dominique Toretto. A franquia inteira foi construída sobre o princípio de que família é sagrada para Dom. Cypher entendeu isso. Ela não tentou suborná-lo, não tentou ameaçar Dom com a própria vida, não tentou usar Letty como alavanca. Porque Cypher é inteligente o suficiente para saber que Dom enfrentaria qualquer uma dessas ameaças de frente. O que ela fez foi criar uma família nova, uma família que Dom ainda não conhecia, e apontar essa família como arma contra ele. É uma vilania de rara sofisticação dentro de um universo que geralmente prefere explosões à psicologia. A história avança rapidamente. Hobbs é acionado para uma missão não oficial em Berlim, recuperar um dispositivo de pulso eletromagnético de uma instalação militar. Ele monta a equipe habitual: Dom, Letty, Roman, Tej e Ramsey. A missão corre bem até o momento da fuga, quando Dom faz algo que ninguém esperava. Ele força o carro de Hobbs para fora da estrada, rouba o dispositivo e foge. Para Cypher, Hobbs é preso. A equipe está em choque. Dom virou traidor. O ritmo com que o filme processa a traição de Dom é calculado com inteligência. Não há uma longa cena de explicação imediata. O espectador fica tão confuso quanto os personagens. E essa confusão é intencional. Por que Dom faria isso? O que poderia justificar? A câmera não responde ainda. Ela apenas mostra as consequências. Hobbs numa cela de segurança máxima, a equipe sem liderança, o dispositivo nas mãos de Cypher. Na prisão, Hobbs encontra um velho inimigo, Deckard Shaw, que está encarcerado no mesmo complexo de segurança máxima depois dos eventos de Furious 7. O encontro entre os dois é puro entretenimento. 2 homens igualmente grandes, igualmente orgulhosos, igualmente acostumados a ser os mais perigosos em qualquer sala, forçados a dividir espaço. A fuga dos 2 da prisão é uma sequência de ação divertida e fisicamente impressionante, com uma qualidade quase cômica na maneira como eles demolem tudo ao redor sem esforço aparente. Fora da prisão, os 2 são recrutados por Mr. Nobody e seu novo parceiro Little Nobody para ajudar a localizar Dom e capturar Cypher. Quando a equipe objeta a trabalhar com Deckard, o homem que matou Han, Shaw justifica sua presença revelando que Cypher tinha contratado seu irmão Owen para roubar a arma Nightshade nos eventos anteriores, e que Mose Jacandi, o vilão do 7º filme, também trabalhava para ela. Cypher é o fio que conecta as ameaças anteriores. Uma revelação que a transforma retroativamente numa vilã de escala ainda maior. A equipe rastreia Dom e Cypher até sua base de operações, um avião que permanece em voo constante, uma base móvel de onde Cypher dirige suas operações sem jamais tocar o solo em lugar algum.
tornando qualquer tentativa de localização convencional inútil. É uma ideia de vilão muito bem concebida. Cypher existe literalmente acima do mundo, fora do alcance das leis e fronteiras que organizam a vida das pessoas abaixo dela. E é aqui que o filme revela o que Cypher mostrou a Dawn naquele celular em Havana. Vemos Helena, com um bebê no colo, o filho de Dawn, um menino que tem meses de vida e cujo nome Dawn ainda não sabe. Helena explica que tentou contar a Dawn sobre a criança, mas que Cypher interceptou todas as tentativas. Dawn não sabia. Nunca soube. E agora mãe e filho estão num avião no meio do ar, sob a guarda de uma terrorista que não tem escrúpulos sobre o que está disposta a fazer para garantir a cooperação de Dawn. Esse é o momento em que a armadilha se fecha completamente. Dawn não pode revelar nada à equipe. Cypher monitora tudo. Dawn não pode se recusar a obedecer Cypher. Ela tem o filho dele. Dawn não pode pedir ajuda. Qualquer movimento nessa direção coloca a criança em perigo imediato. Ele está completamente sozinho, completamente isolado, cumprindo ordens de uma mulher que ele despreza para proteger uma família que ninguém mais sabe que existe. A missão seguinte que Cypher designa é de consequências potencialmente globais. Dawn precisa roubar uma maleta nuclear, o chamado futebol nuclear, o dispositivo que contém os códigos de lançamento de armas nucleares do Ministério da Defesa russo, durante uma operação em Nova York. Para executar isso, Dawn usa o sistema de hackeamento de Cypher para controlar remotamente centenas de carros conectados nas ruas e garagens da cidade, transformando-os em projéteis teleguiados que bloqueiam o comboio da delegação russa enquanto Dawn extrai a maleta. É a sequência do carro zombie, como ficou conhecida nos bastidores, e é visualmente uma das mais perturbadoras e espetaculares de todo o filme. Ver centenas de carros sendo controlados por uma força externa, sem motoristas, despejando de prédios como chuva mecânica, tem uma qualidade quase apocalíptica. Não é só ação, é uma declaração sobre vulnerabilidade tecnológica, sobre o que acontece quando sistemas conectados caem nas mãos erradas. O filme está sendo um thriller de espionagem com carros. Mas nessa cena específica, ele toca num medo real e contemporâneo de uma maneira que poucos blockbusters daquele ano ousaram fazer. A equipe tenta interceptar Dawn durante a operação. Roman, Tej, Ramsey e Letty chegam na hora certa, mas na situação errada. Eles não estão tentando prender Dawn, estão tentando entendê-lo, alcançá-lo de alguma forma. Letty especialmente age movida por uma combinação de raiva e desespero que Rodrigues interpreta com uma fisicalidade genuinamente impactante. Ela rouba a maleta nuclear de Dawn por alguns instantes. E nesse momento há uma troca de olhares entre os dois que carrega mais tensão emocional do que 10 cenas de explosão juntas. Dawn olha para Letty com algo que não é indiferença, é tormento. Mas ele continua, recupera a maleta, vai embora. Deckard aparece durante a fuga e tem um confronto breve com Dawn que termina de maneira inesperada. Dawn parece matá-lo, o que choca a equipe. Mas como o terceiro ato revelará, isso fazia parte de um plano maior que Dawn estava construindo por baixo de tudo, aproveitando o único recurso que Cypher não conseguia controlar, a sua própria mente. O segundo ato termina com Cypher em posição de força absoluta. Ela tem a maleta nuclear. Tem God's Eye, o programa de vigilância global que foi o centro do sétimo filme. Tem Dawn. E para garantir que o controle sobre ele não vacile, ela faz algo frio e calculado que vai definir o terceiro ato inteiro. Ela executa Helena. A execução de Helena é o ponto de inflexão definitivo de Velozes e Furiosos 8.
Não porque seja a cena mais espetacular do filme. Está longe disso. Mas porque é a mais cruel dentro da lógica emocional que o roteiro construiu. Cypher não mata Helena por necessidade estratégica real. Ela mata Helena como mensagem. Como demonstração de poder absoluto. Ela quer que Dom saiba que não há limite para o que ela está disposta a fazer, que o filho dele está completamente à sua mercê e que qualquer hesitação da parte de Dom tem consequências imediatas e permanentes para as pessoas que ele ama. A cena é filmada com uma contenção deliberada. Não há música dramática crescente, não há câmera lenta. Connor Rhodes atira. Helena cai. Dom está de joelhos segurando o filho, e Vin Diesel faz algo raro aqui. Ele deixa o personagem quebrar de verdade. Não é a raiva controlada que Dom costuma demonstrar. É algo mais fundo, mais silencioso e mais devastador. É o luto instantâneo de um homem que acabou de perder alguém enquanto segurava nos braços a razão pela qual não pôde salvá-la. Charlize Theron joga essa cena como quem está fazendo uma prova de conceito. Cypher observa tudo com uma placidez absoluta. Não com prazer sádico visível, não com frieza performática, mas com a neutralidade clínica de alguém resolvendo uma equação. Para ela, Helena era uma variável que cumpriu sua função e precisava ser removida para garantir o comportamento correto da variável principal, que é Dom. Essa qualidade quase burocrática do mal de Cypher é o que a torna genuinamente perturbadora, numa franquia que já apresentou vilões de todos os tipos. Mas aqui está o detalhe que o filme guardou com cuidado até o terceiro ato. Dom não estava simplesmente obedecendo Cypher. Ele estava jogando um jogo mais longo, com movimentos que Cypher, com todo o seu aparato de vigilância e inteligência, não conseguiu antecipar. Porque Cypher monitora chamadas, rastreia movimentos, controla a tecnologia, mas não pode entrar dentro da cabeça de Dom. E Dom, sozinho, sem poder se comunicar com ninguém, tinha estado construindo um plano. A peça central desse plano estava em Haldo, o agiota cubano de Havana, a quem Dom perdoou na cena de abertura. Dom havia plantado uma mensagem com ele durante a missão em Nova York, quando teve uma janela curta de liberdade fora da vigilância direta de Cypher. O recado era para Deckard Shaw, não para matá-lo, mas para convocá-lo. E para isso, Dom precisava da única pessoa com poder suficiente para libertar Deckard dos sistemas governamentais que o prendiam. Magdalene Shaw, a mãe. A mulher que Helen Mirren interpreta com aquela elegância ameaçante de rainha aposentada que ainda manda em tudo. O acordo era simples. Dom prometeu aos irmãos Shaw, Deckard e Owen, que havia se recuperado dos ferimentos sofridos no sexto filme, liberdade real, não apenas operacional, em troca de uma missão. Entrar no avião de Cypher e resgatar o filho de Dom. A proposta foi aceita. E foi justamente por isso que o aparente assassinato de Deckard, durante a fuga em Nova York, foi encenado. Com a ajuda de Magdalene nos bastidores. Para convencer Cypher de que aquela peça estava fora do tabuleiro. Enquanto tudo isso se organizava nas sombras, Cypher avançava para o estágio final do seu plano. Com a maleta nuclear em mãos, e com o God's Eye como ferramenta de localização, ela direcionou Dom para uma base de separatistas militares na Rússia, onde havia um submarino nuclear atracado. O plano era simples na sua enormidade. Usar o God's Eye para acessar os sistemas do submarino, assumir controle dele, e usar o arsenal nuclear a bordo para criar um conflito entre potências que Cypher pretendia explorar para seus próprios fins. O filme não explica completamente quais são esses fins, e essa é talvez a crítica mais legítima que se pode fazer ao roteiro.
Cypher é construída com tanto cuidado como personagem psicológica que a escala exata das suas ambições permanece vaga. O que não é vago é a sequência de ação que se segue, a mais espetacular de todo o filme, e com argumento real para ser considerada uma das maiores sequências de ação da história recente do blockbuster. A equipe de Dom chega à base russa em carros. E o que começa como uma infiltração tática se transforma numa caçada em cima do gelo congelado do Lago Ártico, com o submarino nuclear se movendo sob a superfície e emergindo ocasionalmente como uma baleia mecânica de destruição. Enquanto Cypher lança mísseis teleguiados por infravermelho nos carros da equipe. Gray filma isso com uma clareza espacial admirável. Em filmes de ação de grande escala, é comum que o espectador perca o senso de onde está cada personagem em relação aos outros durante as sequências mais caóticas. Aqui, mesmo com carros voando, tanques Ripsaw disparando, mísseis rastreando alvos e um submarino nuclear atravessando o gelo como se fosse manteiga, é sempre possível saber exatamente quem está onde e o que está em jogo a cada segundo. É direção de ação de alta competência. Dom usa o dispositivo de pulso eletromagnético que roubou em Berlim no início do filme para desativar temporariamente os sistemas de segurança da base e expor o submarino. Mas Cypher, a bordo do avião em altitude de cruzeiro, lança um míssil guiado por calor diretamente no carro de Dom, um Dodge Charger, inevitavelmente, numa tentativa de eliminá-lo. O que acontece a seguir é a cena que melhor sintetiza o espírito de toda a franquia. Dom quebra a formação, acelera em direção ao míssil, e num momento de física completamente impossível e completamente satisfatória, usa a explosão do próprio míssil como propulsão para saltar sobre o submarino e lançar o projétil de volta contra o casco da embarcação, destruindo-a. A equipe se reagrupa ao redor do carro de Dom em chamas. Dom sai ileso, porque é Dom. E nesse momento, com Deckard reportando do avião de Cypher que o filho está seguro, algo muda completamente no rosto de Dom. A prisão acabou. O menino está salvo. Dom pode finalmente voltar a ser Dom. O que se segue no avião de Cypher é Deckard e Owen Shaw num dos momentos mais inesperadamente divertidos do filme. Os dois atravessam o corredor do avião, enfrentando os capangas de Cypher, num estilo que remete muito mais a um filme de comédia de ação dos anos 80 do que a um blockbuster de franquia. Jason Statham carregando o bebê de Dom num berço enquanto despacha inimigos com uma mão livre. É uma cena que Statham claramente aproveitou muito de rodar, e que o público claramente aproveitou muito de assistir. É um intervalo de humor inteligentemente colocado num terceiro ato que estava acumulando muita tensão emocional. Cypher percebe que o controle sobre Dom acabou. Ela ainda tem um trunfo. Lança um segundo míssil na direção dele, desta vez do avião. Mas Dom usa um truque que aprendeu no início do filme. Deixa o carro pegando fogo de forma controlada para confundir o sensor de calor do míssil e direcioná-lo para outro alvo. O submarino explode. A missão termina. Dom mata Rhodes, o homem que assassinou Helena diante dos seus olhos, e isso é mostrado com uma satisfação deliberada pelo roteiro. Não é uma morte que o filme lamenta. É ajuste de contas. É a gramática moral da franquia em funcionamento. Cypher consegue escapar de paraquedas do avião antes de Deckard chegar à cabine de comando. Owen mantém o piloto na mira e força o pouso. Cypher some, livre, ainda perigosa, claramente destinada a retornar em capítulos futuros. O filme não resolve Cypher. Ela não é capturada, não é derrotada definitivamente.
ela apenas recua, e essa decisão é narrativamente inteligente. Cypher é grande demais para ser descartada num único filme. O desfecho é organizado numa série de cenas curtas de resolução emocional. Mr. Nobody visita Dawn e a equipe para confirmar que Cypher continua foragida, mas que a ameaça imediata foi neutralizada. Hobbs tem seu prontuário limpo, recebe a oferta de voltar ao seu posto na DSS e recusa, escolhe passar mais tempo com a filha. É um detalhe pequeno que diz muito sobre como o personagem evoluiu ao longo dos filmes. Deckard entrega o filho de Dawn, que passou a perseguição inteira dentro daquele berço, com os fones de ouvido, aparentemente dormindo profundamente enquanto o mundo se destruía ao redor. Diretamente nos braços de Dawn. É um dos momentos mais eficazes do filme em termos de tonalidade. Cômico e profundamente emotivo ao mesmo tempo. Deckard Shaw, o homem que foi vilão no filme anterior, entrega um bebê ao homem que ele tentou matar. E os dois se olham não como inimigos, mas como homens que passaram por algo juntos e saíram do outro lado. Dawn nomeia o filho de Brian, em homenagem a Brian O'Connor, ao Paul Walker, ao amigo que partiu. É a única menção direta ao personagem em todo o filme, e ela chega no momento exato certo. Não é uma cena de flashback sentimental. Não é um longo discurso sobre perda. É um nome. Um nome que carrega tudo o que precisa ser dito, sem que uma palavra precise ser explicada. Qualquer pessoa que acompanhou a franquia entende imediatamente o peso daquele momento. O filme termina com uma reunião ao redor de uma mesa, num telhado em Nova York, com a família inteira, inclusive os irmãos Shaw, que agora fazem parte da família de uma forma que seria completamente impensável 3 filmes atrás. Dawn preside aquele espaço com o filho no colo. Letty está do seu lado. O sol está se pondo sobre a cidade. A família sobreviveu mais uma vez, e em algum lugar lá fora, Cypher ainda está solta, esperando. Existe uma tendência natural de olhar para um filme como Velozes e Furiosos 8 e concluir que ele não tem nada a dizer além do que está explícito na superfície. Carros, explosões, família, repete. Mas essa conclusão subestima o trabalho que o roteiro de Chris Morgan faz em cada capítulo da franquia, e especificamente neste, que é talvez o mais tematicamente rico de toda a saga, justamente por ser o mais subversivo em relação ao que a franquia construiu antes. O tema central de Velozes e Furiosos 8 não é traição. Embora a traição seja o mecanismo da história. O tema central é a vulnerabilidade do amor. A ideia de que qualquer coisa que você ama profundamente o suficiente pode se tornar uma arma nas mãos de quem não tem escrúpulos. Dom Toretto passou 7 filmes sendo praticamente invencível, porque o seu código moral era simples e absoluto. Família primeiro, sempre. E foi exatamente essa invencibilidade que Cypher usou contra ele. O ponto mais forte de Dawn, sua capacidade de amar incondicionalmente, foi transformado na sua maior fragilidade. Essa inversão é sofisticada dentro do universo da franquia porque ela não funciona como uma crítica ao valor da família. O filme não está dizendo que amar é fraqueza. Está dizendo o oposto. Que o amor é tão poderoso que quem o possui carrega consigo uma vulnerabilidade que nenhum treinamento físico, nenhuma habilidade de pilotagem e nenhuma rede de aliados pode completamente proteger. É a mesma lógica que faz o amor paterno ser universalmente compreensível independentemente de cultura. Qualquer pai ou mãe no cinema durante aquela cena em que Dawn vê o filho pela primeira vez entende imediatamente, no nível mais visceral possível, por que ele faz o que faz. Tem uma camada adicional,
nessa equação que vale explorar. Helena era uma mulher que Dawn havia amado num período de transição, quando Letty estava desaparecida, presumida morta, e Dawn estava num processo lento e doloroso de reconstrução da própria vida. O filho que nasceu desse relacionamento é, portanto, literalmente um produto do período mais sombrio da vida de Dawn. É a sua história de dor se materializando numa criança inocente. E o fato de que Cypher escolheu exatamente essa criança como alavanca tem uma crueldade específica que vai além da conveniência narrativa. Ela encontrou não apenas um filho, mas o filho que representa tudo que Dawn queria enterrar para seguir em frente com Letty. O personagem de Cypher também carrega uma carga temática interessante quando examinado mais de perto. Ela é a primeira vilã principal da franquia, num universo que durante muitos filmes relegou as mulheres a papéis de suporte, de reação, de presença decorativa em torno dos protagonistas masculinos. E Cypher não é uma vilã que usa sedução ou manipulação emocional como ferramentas primárias. Ela usa inteligência pura, conhecimento tecnológico e uma compreensão clínica da psicologia humana que a coloca num pedestal estratégico acima de qualquer antagonista que a franquia havia apresentado antes. Mas há uma ironia sombria no personagem de Cypher que o filme deixa implícita sem nunca verbalizar diretamente. Cypher fala constantemente sobre liberdade, sobre estar acima dos sistemas, das fronteiras, das leis que aprisionam as pessoas comuns. Ela literalmente vive num avião em movimento constante, nunca pousando em lugar algum, como metáfora da sua posição fora do alcance de qualquer autoridade. Mas ao mesmo tempo, tudo que ela faz é controlar. Controla carros, controla informações, controla pessoas. A mulher que prega a libertação absoluta existe apenas para impor sua própria vontade sobre tudo ao seu redor. Ela não é livre. Ela é a expressão mais pura de controle que o filme apresenta. A liberdade de Cypher é a escravidão de todos os outros. Em contraste direto com Cypher, está a concepção de família que Dawn representa, e que o filme examina com uma complexidade maior do que os capítulos anteriores. A família de Dawn não é definida por sangue. Nunca foi. A franquia construiu isso aos poucos, filme a filme. Letty não é parente de Dawn por nascimento. Romanitej não tem laços biológicos com ele. Hobbs era inimigo. Deckard era inimigo. Han estava morto. E ainda assim, todos eles existem dentro do círculo que Dawn protege como se fossem parte do mesmo corpo. Velozes e Furiosos 8 adiciona uma tensão interessante nessa construção ao introduzir o bebê Brian, um filho biológico real, de sangue, o primeiro que Dawn tem de verdade. E o que o filme faz com isso é sutil, mas significativo. Dawn não abandona a família escolhida para proteger a família de sangue. Ele as trata como parte do mesmo conjunto inseparável. Quando o filho está seguro, Dawn não corre para fora da missão. Ele volta para o grupo. O bebê não substitui o conceito de família que a franquia construiu. Ele se integra a ele. O nome que Dawn dá ao filho, Brian, é o ponto onde essa tese se resolve de maneira mais emocionante. Porque Brian O'Connor, o personagem de Paul Walker, não era família de Dawn por sangue nem por conveniência estratégica. Era amigo. Era irmão escolhido. Era a pessoa que, mais do que qualquer outra na franquia, representava a ideia de que você pode encontrar família nos lugares mais improváveis, com as pessoas mais improváveis, se ambos estiverem dispostos a confiar um no outro completamente. Nomear o filho como homenagem a esse amigo é o filme dizendo, de maneira delicada e sem discurso, que a família que você escolhe tem o mesmo valor, talvez maior,
do que a família que o acaso providenciou. Existe também uma leitura do filme como comentário sobre vigilância e controle tecnológico que é impossível ignorar quando você assiste com atenção. Cypher não é uma terrorista convencional de cinema. Ela não tem exército, não tem base secreta num vulcão, não tem superarma física. Seu poder é quase inteiramente digital. Ela controla carros porque carros modernos são computadores. Ela intercepta comunicações porque toda comunicação passa por sistemas digitais vulneráveis. Ela mantém reféns sem precisar de guardas físicos porque a ameaça é estrutural, não muscular. Em 2017, quando o filme foi lançado, esse tipo de ameaça era já completamente plausível no mundo real. Os debates sobre cibersegurança, sobre a vulnerabilidade de sistemas conectados, sobre o que acontece quando atores maliciosos ganham acesso a infraestruturas críticas, estavam no centro das conversas geopolíticas daquele ano. A franquia Velozes e Furiosos nunca foi uma série de ficção científica, mas em Velozes e Furiosos 8, ela tocou inadvertidamente, ou talvez não tão inadvertidamente, num conjunto de ansiedades tecnológicas muito reais do seu tempo. A sequência dos carros zumbis em Nova York é a expressão mais visceral dessa ansiedade. Ver uma cidade funcionando normalmente ter seus próprios veículos, transformados em projéteis, por uma força invisível é perturbador de uma maneira diferente de qualquer outra sequência de ação da franquia. Não há um vilão visível naquela cena. Há apenas máquinas obedecendo a uma vontade que não está ali. É quase uma cena de terror dentro de um filme de ação, e funciona exatamente por isso. O arco de redenção de Deckard Shaw merece análise própria, porque é narrativamente arriscado, de uma forma que o filme geralmente não reconhece abertamente. Deckard matou Han. Han era um personagem amado, presente desde Tokyo Drift, que acumulou a afeição do público ao longo de múltiplos filmes. A decisão de transformar o assassino de Han num aliado e, eventualmente, numa figura quase heróica, gerou uma reação dividida entre os fãs mais dedicados da franquia, muitos dos quais consideraram isso uma traição ao legado do personagem. A questão do que houve com Han, inclusive, se tornaria um ponto de tensão narrativa que a franquia só resolveria diretamente em F9, o 9º capítulo. Dentro do contexto de Velozes e Furiosos 8, no entanto, a reabilitação de Deckard funciona porque o filme tem a inteligência de não apagar o que ele fez. A equipe não perdoa Deckard. Hobbs continua hostil. Roman continua desconfiado. Apenas Dom, que tem razões específicas para precisar de Deckard naquele momento, estabelece uma trégua funcional. E o fato de que Deckard age por motivação familiar, salvar o filho de um estranho porque um irmão pediu, porque uma mãe aprovou, encaixa ele dentro da gramática temática do filme, de uma forma que ao menos é coerente com o universo, mesmo que seja narrativamente conveniente. No fundo, Velozes e Furiosos 8 é um filme sobre o preço da lealdade. Sobre o quanto uma pessoa está disposta a suportar isolamento, desonra, a aparência de traição aos olhos de quem ama, para proteger o que realmente importa. Dom percorre o filme inteiro carregando um peso que não pode compartilhar com ninguém. Cada cena em que ele parece distante, frio, irreconhecível, é na verdade uma cena de sacrifício silencioso. Ele estava sendo traidor para poder ser pai. Estava parecendo sem família para poder salvar a família que ainda não tinha podido apresentar. É uma estrutura que o cinema clássico conhece bem. O herói que parece vilão por um tempo para que o vilão verdadeiro não perceba a ameaça que se aproxima. Mas dentro da franquia Velozes e Furiosos,
Com toda a carga emocional que a palavra família carrega nesse universo específico, essa estrutura ganha um peso extra. Ver Dom caminhar de volta para o grupo no final, com o filho nos braços e o nome de Brian nos lábios, não é apenas o clímax de um filme de ação. É a resolução de uma promessa que a franquia faz ao público desde o primeiro frame do primeiro filme. A família sempre encontra um jeito de voltar para si mesma. Quando os números do primeiro fim de semana de Velozes e Furiosos 8 começaram a chegar, os executivos da Universal Pictures precisaram verificar 2 vezes, e depois mais uma vez. Porque o que estava na tela era simplesmente difícil de acreditar mesmo para quem trabalha com bilheteria de blockbuster há décadas. O filme abriu em 14 de abril de 2017 nos Estados Unidos. Estrategicamente posicionado no feriado da Páscoa. O mesmo slot que Furious 7 havia ocupado 2 anos antes com tanto sucesso. Já na quinta-feira de pré-estreia, as sessões noturnas geraram 10,4 milhões de dólares só nos Estados Unidos, vindos de mais de 3.000 salas. Era o segundo resultado mais alto da franquia em pré-estreias, atrás apenas dos 15,8 milhões de Furious 7. Na sexta-feira, o dia de abertura rendeu 45,6 milhões de dólares domesticamente. E no fim do fim de semana de 3 dias, o total americano chegou a 98,8 milhões de dólares, a segunda maior abertura da franquia no território, atrás de Furious 7. Mas o número doméstico, por mais impressionante que fosse, era só uma fração do que estava acontecendo no resto do mundo. No mesmo fim de semana, o filme abria em 64 países simultaneamente. E o total internacional foi simplesmente devastador. Só a China rendeu 192,1 milhões de dólares em 3 dias, a maior abertura da história do cinema americano naquele país até então. A Europa, a América Latina, o Sudeste Asiático. Em todos os grandes mercados, o filme chegou com força máxima. O total global do fim de semana de abertura ficou em 539,9 milhões de dólares, o maior lançamento da história do cinema mundial naquele momento, superando os 529 milhões de Star Wars, O Despertar da Força de 2015 e os 525,5 milhões de Jurassic World também de 2015. Era apenas o terceiro filme da história a ultrapassar os 500 milhões de dólares num único fim de semana de abertura. E foi distribuído em aproximadamente 23 mil telas ao redor do planeta, incluindo 1.074 telas em formato IMAX, a maior abertura em IMAX da história até aquele ponto. Para colocar esse número em perspectiva, 539,9 milhões de dólares num fim de semana é mais do que muitos filmes considerados grandes sucessos arrecadam em toda a sua carreira nos cinemas. É mais do que qualquer filme de Tarantino, qualquer filme de Kubrick, qualquer filme de Scorsese, qualquer drama de prestígio jamais chegou perto de fazer. E foi um filme sobre carros, família e um submarino nuclear. O recorde mundial de abertura de Velozes e Furiosos 8 duraria aproximadamente um ano, sendo superado por Vingadores, Guerra Infinita, em 2018, que abriu com 640,5 milhões de dólares globalmente. Mas por 12 meses, o 8º capítulo da franquia foi o maior lançamento da história do cinema. Esse fato merece ser dito com a ênfase que merece. Em 30 de abril de 2017, apenas 16 dias depois da estreia, o filme cruzou a marca de 1 bilhão de dólares de arrecadação mundial. Foi o 30º filme da história a atingir esse patamar. E o segundo da franquia Velozes e Furiosos a fazê-lo, depois de Furious 7. Ao final da sua carreira nos cinemas,
Velozes e Furiosos 8 acumulou 226 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá, e mais de 1,01 bilhão de dólares em outros territórios, para um total mundial de 236 bilhão de dólares. Com um orçamento estimado em 250 milhões de dólares, podendo chegar a 270 milhões segundo algumas fontes, o filme foi um sucesso financeiro extraordinário por qualquer métrica que se use. Foi o terceiro filme mais lucrativo de 2017, atrás de Star Wars, Os Últimos Jedi e da Bela e a Fera. E ficou classificado, no momento do seu lançamento, como o 11º filme de maior bilheteria de todos os tempos. Havia ainda um recorde específico e historicamente significativo que o sucesso de Velozes e Furiosos 8 estabeleceu. Com os números da abertura doméstica, F. Gary Gray se tornou o diretor negro com a maior abertura doméstica da história, superando seu próprio recorde anterior estabelecido com Straight Outta Compton. E quando o filme cruzou $1 bilhão globalmente, Gray se tornou o primeiro diretor negro a ter um filme que arrecadou mais de $1 bilhão no mundo inteiro. É um marco histórico que transcende o contexto da franquia Velozes e Furiosos e tem relevância real na conversa sobre diversidade e representação por trás das câmeras em Hollywood. Agora, sobre o que a crítica achou de tudo isso. Velozes e Furiosos 8 recebeu o que se pode classificar como recepção mista positiva, com ênfase no mista, especialmente entre os críticos mais exigentes. No Rotten Tomatoes, o filme encerrou com 67% de aprovação, baseado em 309 avaliações, com nota média de 6/10. O consenso do site diz que o filme abre um novo capítulo na franquia, alimentado pela mesma química infecciosa do elenco e pelas cenas de ação exageradas que os fãs vieram a esperar. No Metacritic, que usa uma escala diferente e tende a ser mais severo com filmes de ação de grande orçamento, a nota foi 56 de 100, classificado como críticas mistas ou medianas. No IMDb, o voto do público foi mais generoso, 6,7 de 10. A divisão entre crítica e público, com o público sendo consistentemente mais favorável. Não é uma surpresa. Faz parte do padrão histórico da franquia. Os críticos tenderam a elogiar as sequências de ação, a presença magnética de Charlize Theron e o espetáculo visual geral, enquanto apontavam o roteiro como fraco, o arco de Dom como conveniente demais e a reabilitação de Deckard Shaw como narrativamente problemática dada a morte de Han no filme anterior. Roger Ebert, o maior crítico americano de cinema do século passado, disse uma vez que os filmes não são sobre o que são, mas sobre como fazem você se sentir. E por esse critério, Velozes e Furiosos 8 funciona muito bem para o público que foi aos cinemas para se sentir eletrizante, entretido e, no final, emocionado. O problema que a crítica identificou, e que não é inválido, é que o roteiro às vezes sacrifica coerência interna por espetáculo. Há momentos em que a lógica da história se curva de forma conveniente para acomodar a próxima cena de ação, e há personagens que existem primariamente como veículos para piadas ou para receber socos. Isso é verdade. E também é verdade que praticamente ninguém que saiu do cinema reclamou de ter se entediado. Em termos de premiações formais, Velozes e Furiosos 8 não foi um filme de Oscar. E nunca pretendeu ser. Terminou com 2 vitórias e 16 indicações no total. No MTV Movie and TV Awards de 2017, a franquia Velozes e Furiosos como um todo recebeu o Generation Award, um prêmio que o MTV entrega a franchises ou artistas que deixaram uma marca cultural duradoura.
É um prêmio que reconhece impacto cultural, não excelência técnica, e é talvez a honraria mais adequada que um filme da franquia poderia receber naquele contexto. No Saturn Awards de 2018, o prêmio especializado em filmes de gênero, Velozes e Furiosos 8, recebeu indicações nas categorias de melhor filme de ação ou aventura e melhor edição, mas não levou nenhuma delas para casa. E no Teen Choice Awards de 2017, o filme acumulou múltiplas indicações nas categorias de filme e atuação de ação, embora sem grandes vitórias. O legado de Velozes e Furiosos 8 dentro da própria franquia é profundo e ramificado. Foi o filme que, mais do que qualquer outro capítulo anterior, estabeleceu que a saga tinha capacidade de se reinventar narrativamente sem perder o público. A decisão de colocar Dom contra a própria equipe era arriscada num nível fundamental. É o tipo de virada que pode destruir a confiança do espectador num personagem de forma irreversível. Que isso tenha funcionado, que o público tenha voltado, que o total mundial tenha chegado a 1,236 bilhão de dólares, é uma prova de que a franquia construiu um vínculo com seu público robusto o suficiente para suportar riscos narrativos consideráveis. Foi também o filme que plantou as sementes do que viria a seguir. A briga entre Dwayne Johnson e Vin Diesel nos bastidores resultou diretamente na decisão de dar a Johnson e Jason Statham um spin-off próprio. Hobbs & Shaw, lançado em 2019, que arrecadou 760 milhões de dólares globalmente e expandiu o universo da franquia para além do grupo central de Dom. E a ausência de Johnson nos filmes F9 e Fast X, resultado direto da relação rompida com Diesel, mudou a dinâmica da franquia de maneiras que ainda estão sendo sentidas. Cypher, a vilã de Charlize Theron, retornou em F9 e em Fast X, confirmando o que o final de Velozes e Furiosos 8 sinalizava, que ela era personagem grande demais para uma única história. A franquia construiu uma mitologia de vilãs em torno dela que continua sendo desenvolvida. E há algo mais que o filme deixou como herança, talvez mais importante do que qualquer número de bilheteria ou qualquer prêmio de gênero. Ele foi o primeiro grande blockbuster de Hollywood filmado em Cuba em mais de 6 décadas. Isso não é detalhe de trivia, é história cultural. As imagens de Havana, Kiev, Gary Gray capturou naquele fim de abril de 2016, chegaram a centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, num contexto onde a cidade normalmente existia apenas como abstração geopolítica. E o helicóptero americano, que sobrevoou os telhados históricos de Havana para aquelas tomadas aéreas, fazendo adultos cubanos chorarem ao ver a própria cidade de cima pela primeira vez. Esse é um momento que não foi fabricado em estúdio. Velozes e Furiosos 8 é um filme sobre família que foi feito com disfunção familiar real nos bastidores. É um filme sobre lealdade dirigido por um homem que teve de mediar conflitos enormes entre as suas estrelas. É um filme sobre a impossibilidade de trair os seus que foi ele mesmo acusado de trair a memória de Han pelos fãs mais leais da franquia. Todas essas contradições coexistem dentro de 136 minutos que geraram quase 540 milhões de dólares num único fim de semana. E fizeram F. Gary Gray entrar nos livros de história como o primeiro diretor negro a comandar um filme de $1 bilhão. Numa franquia que sempre foi mais do que a soma das suas partes, Velozes e Furiosos 8 é o capítulo que provou que as partes podiam ser trocadas, embaralhadas, viradas do avesso.
e que a soma continuaria sendo poderosa o suficiente para mover o mundo inteiro em direção às salas de cinema numa sexta-feira de abril.